E agora, pessoal, vamos para a segunda parte do nossa aula sobre definições. Aqui nós temos três conceitos importantíssimos que muita gente tem dificuldade pra caramba. Nossa senhora, tem muita dificuldade. E não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, tá bom? Vamos lá. Primeiro nós temos assistência técnica, depois nós temos consultoria e extensão rural. São conceitos que durante o curso técnico, a graduação, a gente escuta falar muito mesmo. Mas e qual a diferença? Uma coisa é os conceitos teóricos e outra coisa é na prática. Mas vamos lá. O que seria cada um? Quando a gente fala em assistência técnica, eu gosto sempre de dar analogia. Eu acho que a analogia fica bem bacana para que a gente possa entender os conceitos e que a gente possa entender de forma mais específica. Então, imagine comigo. Imagine que nós temos um produtor rural. Pronto, vamos fazer o seguinte, não vamos botar produtor não. Vamos ficar mais fácil da gente entender, citando um exemplo fora da nossa área. Vamos dizer que você teve um problema na sua casa. Pronto, fica mais fácil para entender. Você teve um problema na sua casa. E aí, vamos dizer que começou a piscar as luzes, do nada, e você, nossa senhora, é fantasma? Não é fantasma, né? Tem algum problema relacionado com a parte elétrica. Aí você vai falar bem assim, nossa senhora, não é fantasma, eu vou buscar algum profissional. Você vai atrás de quem? Do engenheiro elétrico? Não, porque é um serviço grande demais para ele fazer. Você vai atrás de um profissional que tem um curso técnico ou então um curso mais básico só para mexer ali na fiação. O ideal é um curso técnico, né? Os técnicos têm uma prática maior, sabem manejar melhor nessa parte elétrica. E aí o que acontece? Eles vão manejar, e vai descobrir o problema. Você contratou ele para ele verificar qual é o problema e solucionar. Então ele vai até sua casa, e ele vai atestar que não é fantasma. E ele vai falar, olha, não se preocupa, não é fantasma. Nós temos aqui um problema de um curtozinho que está dando. Vamos fazer a troca da fiação, tranquilo? Trocou a fiação, melhorou, tudo certinho, corrigiu todos os problemas. Ele foi embora, o profissional. Você só vai contratar ele novamente se você tiver algum problema de eletricidade na sua casa. E isso é uma assistência técnica, ou seja, resolução pontual de problemas. Ponto. Então, você só vai chamar ele novamente quando tiver problema. Ele entrou na sua casa, saiu, acabou-se, já foi, e é isso. Tá todo mundo feliz da vida. Só que esse profissional, ele não fidelizou o cliente. Fidelizar o cliente é o quê? É você buscar problemas para poder solucionar. Essa é a cabeça que um consultor agrícola tem em relação a quem trabalha apenas com assistência técnica. Então, voltando para a área rural, vamos diferenciar então o que seria essa assistência técnica. Então, essa assistência técnica seria mais ou menos um profissional que é chamado para resolver um problema. Então, vamos dizer, estou tendo problema com praga na minha produção. E agora? Aí o profissional vai lá e vai fazer o seguinte, vai fazer todo o levantamento na área, descobriu que está determinada praga, conseguiu identificar tudo certinho, beleza, estudou, legal, ponto. Só que aí ele vai recomendar o defensivo agrícola e o que vai acontecer? Ele vai embora. O produtor rural só vai chamar ele se tiver outro problema. Mas o primeiro da lista que ele vai chamar é o profissional. Beleza, ele ficou na linha de espera como excedente legal. Só que ele não fidelizou. Então, na cabeça de um consultor agrícola, quando ele vai até a propriedade, ele não está só visando o problema que ele foi contratado. O consultor agrícola, ele vai olhar o problema que ele foi contratado, mas ele vai abrir o leque, pessoal. É aí que vocês ganham dinheiro. Vocês vão ganhar dinheiro assim. Não adianta pegar e resolver problema pontual. Vocês não vão ganhar dinheiro, tá bom? Então vocês vão, por exemplo, vamos dizer, esse profissional aí foi olhar a praga de milho. Recomendou, foi embora. O consultor agrícola faria o quê? Entraria na propriedade do produtor, olharia a praga do produtor e ele vai falar o quê? Agora vamos dar uma olhada geral na propriedade do senhor.
para ver se tem mais alguma coisinha, né? Às vezes o produtor rural ele tem a propriedade dele, ele já conhece tanto a propriedade que ele se acostuma. Então, às vezes uma pessoa de fora consegue visualizar um problema melhor do que quem está dentro. Ó, tá vendo? Quem está acostumado acha que é normal. E às vezes o próprio produtor não tem um conhecimento técnico. Olha o que eu estou dizendo, um conhecimento técnico, né? Ele sabe a prática. A prática é com ele. Ninguém é melhor de prática do que o produtor rural, mas a conhecimento técnico, aí é outros 500, né? Então, às vezes, para ele está normal ali. Só que ele poderia estar melhorando. Então, o consultor agrícola ele vai entrar na propriedade e vai olhar de forma geral. Então, ele vai olhar o milho, ele já vai olhar a parte nutricional e já fala assim, olha, aqui está com alguns problemazinhos aqui, ele já vai ganhar o serviço, ganhou com a recomendação para controle da praga e vai ganhar com a recomendação de adubação ou então de um adubo foliar. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Aí ele vai perguntar para o produtor, olha, o senhor aqui já sabe para quem vai vender? Aí se for Maria de primeira viagem, vai falar que não. Aí você já vai ganhar em cima do acompanhamento de comercialização. Ó, 3 serviços, pessoal. 3 serviços. Aí ele vai olhar a propriedade, o produtor tem uma macaxeirazinha lá plantada, uma mandioca. Já vai olhar a mandioca para ver como é que tá. Tem uns tomatezinhos, vai olhar o tomate também. Quanto mais problema você levantar na propriedade, mais solução você tem e é mais recomendação e dinheiro que você vai obter do produtor. Tá bom? Ah, Vans, obter do produtor ficou pesado, ficou com a ideia de que você vai passar a perna no produtor. De jeito nenhum. A gente tem que ser parceiro do produtor. Você vai levantar problema para melhorar a vida dele, para trazer soluções. Então, a gente resolve aumentar a produtividade resolvendo soluções. Então, qual a diferença de assistência técnica e consultoria rural e agrícola? Está dizendo que a assistência técnica ele é pontual. Resolveu aquele problema, acabou, se foi embora. A consultoria agrícola ele é mais amplo. Então, ele vai dentro da propriedade resolver aqueles problemas. E o que é que seria extensão rural? Tá bom? Então, vamos passar para essa próxima página, que aí nós temos as definições, vai ficar bem mais fácil para a gente visualizar isso. Então, quando a gente fala de assistência técnica, é pontual e na propriedade rural. Quando a gente fala de consultoria, ela é mais ampla, só que dentro da propriedade rural. Essa que é a diferença. É tudo dentro da propriedade, só que uma é mais ampla e outra é mais pontual. Agora, o que seria extensão rural? Extensão rural, além da propriedade, você estende isso para a comunidade. Então, é bacana para quem é um bom consultor agrícola expandir isso para a comunidade, porque pensa comigo. Quanto mais você expande para a comunidade, mais produtores você vai ter. Olha a ideia. Pegaram a ideia, pessoal? Pegaram a ideia? A gente vai falar mais para frente sobre o meio e as formas de buscar produtor e divulgar serviço, e vocês vão entender que uma delas é associativismo. As cooperativas, as associações. Então, a extensão rural ela entra como uma forma de vocês buscarem produtores e ganhar esses produtores. Não adianta, pessoal, querer atender um produtor só. Vocês têm que pegar os vizinhos também. Não adianta ter um vizinho, esse vizinho aqui tá fazendo todo o controle. Só que os demais não estão. O que vai acontecer? Consequentemente, nós vamos ter que uns vão produzir, vai ser a fonte de inóculo, aquele não vai ter, o produtor que você está atendendo. Só que de nada adianta o controle que você está fazendo se os demais não fizerem. Então você expande. Só que essa extensão rural ela não está só ligada ao meio técnico. Ela está ligada ao meio social. Então você vai buscar fazer interações, faz uma parceria com uma colega que é de pedagogia, de educação física, faz uma parceria com quem é da área de artes para fazer uma semana ou então uma tarde relacionada com interações, né? Uma parte da educação física fazer uns exercícios para os idosos, né? Se movimentar um pouco mais, cuidar da saúde, palestras, tudo isso aí é o meio social. Então, a extensão rural ela expande. E olha que bacana. Se você faz um negócio desse, você ganha a confiança do produtor. Olha que bacana.
Então é nesse momento que você vai conquistar os produtores rurais daquela região. Quanto mais produtores vocês conquistarem naquela região, mais serviços vocês vão ter na consultoria agrícola. Entendam isso. Então, às vezes a gente observa e acha que a extensão rural é uma coisa besta, que é sociologia pura, mas, cara, isso é o melhor meio de você divulgar serviço. A gente vai falar mais para frente. É o melhor meio. Não adianta, vocês têm que ganhar produtor rural, cara. Tem que ganhar. De nada adianta querer conquistar vários produtores se você não conquista esses produtores. Já ouviram falar que o boca a boca é a melhor forma de marketing que tem no campo? Pois é. Então, se o produtor vai fazer o boca a boca, é porque ele confia em você, porque ele depositou as confianças e a esperança em você. E ele expande isso para os demais. Agora, se esse profissional entra lá com a cara fechada, sai com a cara fechada, não cria aquele vínculo com o produtor rural na propriedade, eu não estou falando que é antes, é na propriedade. Você tem que criar o vínculo com o produtor na propriedade no dia da visita técnica, para que ele se sinta confortável em estar com você. Não antes, tá bom? A gente vai falar tudo isso aos poucos, mas eu quero que vocês vão acompanhando de forma bem lenta para que a gente vá construindo a ideia de consultoria. Tá bom, pessoal? Então, o que é assistência técnica? Ele é resolver problemas de forma pontual, dentro da propriedade. Então, se você quer resolver problema pontual, vai lá. Só que eu não garanto para vocês que vocês vão ser chamados depois, né? Que aí o produtor vai achar que você só vai resolver problema quando acontecer. E não é isso que a gente quer. A gente quer fidelizar esse produtor. Eu tenho vários produtores que anualmente eu atendo, porque eu fidelizei. E eu quero que vocês façam isso também. Já a consultoria agrícola ela é a forma mais ampla de resolver problema. Você não resolve um problema, não. Você vai resolver vários problemas. Só que aí a gente entra novamente na discussão. Do que adianta você buscar problema na propriedade do produtor se você não sabe resolver? Tá entendendo agora o que eu estou dizendo, pessoal? Tem que saber fazer, tem que saber trabalhar. De nada adianta querer resolver problemas se não sabe trabalhar. Beleza? Então, extensão rural ele é mais ampla. Então, ele abraça a comunidade, aqueles produtores mais próximos, para que a gente possa, então, levar um pouco mais da sociologia do lado social, mas, ao mesmo tempo, prestar assistência técnica para esses produtores. Entenderam agora? Então, vocês vão entrar na propriedade, vocês começam com assistência técnica e depois parte para a consultoria. É essa daí a forma mais ampla e mais fácil de vocês buscarem esses produtores e fidelizarem ele. Tranquilo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Óbvio que qualquer dúvida que vocês tenham nas aulas, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, ou então qualquer mecanismo que tenha aqui no Hotmart que vocês possam deixar suas dúvidas que a gente vai debatendo. Mas fique à vontade para mandar mensagem para mim, a gente dialogar, porque eu quero também conhecer vocês, eu quero que a gente crie esse vínculo de network, tá bom? Vamos dar outra pausa e aí a gente começa o outro trecho que eu vou dar um exemplo prático, né, profissional, que é meu, mostrando o que é uma assistência técnica, o que é uma consultoria e a importância disso para que a gente amplie os nossos serviços na propriedade rural. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.